né, irmãos? Mas, glória a Jesus. Deus é maravilhoso em nossas vidas, irmãos. Né, ontem, um pouquinho de voz que tinha, foi embora ontem, né, irmãos, na oração. E ontem foi uma bênção, né, irmãos? Foi muito bom. O Espírito Santo derramou sobre nossas vidas. E foi maravilhoso, irmãos. Que nós possamos repetir muitas outras vezes, né, irmãos? De nós entrarmos na presença do Espírito Santo e Ele, nossa vida, nosso coração, né, irmãos? E sabemos que o Espírito Santo, Ele é poderoso até para fazer muito mais ainda daquilo que pensamos e sentimos. Né, irmãos? Agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos, né? E tem bastante irmãos hoje, graças a Deus, né, irmãos? Para participar, né, da ceia do Senhor. Hoje o batismo das nossas irmãs Carla, nossa irmã Rose, né, irmãos? Os irmãos estiveram mais cedo, testemunharam, né, irmão, essa bênção. E tudo é para se cumprir, né, irmão, a palavra de Deus, né, irmãos? A palavra do Evangelho. Porque a palavra nos ensina, né, irmãos, que aquele que crê e for batizado será salvo, né, irmãos? Aquele que crê e for batizado será salvo. E a palavra nos ensina, irmão, que devemos crer, mas crer no quê? Né, irmãos? Crer em quem? Então as irmãs, antes de se batizarem, elas passaram a crer, né, em Jesus, como o único Deus verdadeiro, a vida eterna. E entender, né, irmão, a sua obra redentora, a qual nos salva, né, irmãos, da mão dos principados, das potestades, das hostes espirituais da maldade, como nós falamos domingo passado. Então, meus irmãos, a partir deste momento, como nós também falamos domingo passado, enfrentamos lutas, né, tribulações, e as irmãs já começaram a passar por lutas e tribulações antes mesmo do batismo, como já era de se esperar, né, irmãos? Mas em tudo, irmãos, nós devemos permanecer fiéis e firmes até o fim. Porque somente assim nós podemos alcançar a vida eterna, né, irmãos? Lá em 1 Pedro, capítulo 4, o Evangelho, irmãos, né, a obra de Jesus, hoje é o dia que nós participamos da ceia, né, irmãos? A ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é um dos seus mandamentos mais importantes, que todo cristão ele deve cumprir, né, irmãos? A palavra, irmãos, diz assim, lá em 1 Coríntios, né, irmãos? A gente não precisa abrir lá agora. Os irmãos abrem 1 Pedro 4, finalzinho já, né, perto de Apocalipse. Mas a palavra, irmão, diz assim, lá em 1 Coríntios 11, a palavra diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse. Então a palavra está mandando você comer e beber. Depois que você se examinar. Eu sempre falo para os irmãos o seguinte: participar da ceia do Senhor é um mandamento. É um mandamento. A ceia do Senhor jamais deveria ser suspensa ou adiada em uma igreja. Jamais, nunca. Porque é um mandamento de Deus. O que a palavra nos ensina é que eu devo me examinar. E se eu achar alguma coisa de errada, o que eu tenho que fazer? Você faz o que quando está errado a sua vida, irmão? Se arrepende, né? Amém? E quando você se arrepende, irmão, Jesus ele vai te perdoar de forma parcelada ou ele já vai te perdoar? De verdade. De verdade, né, irmão? Você tem que crer. Porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. E que Ele é o quê? É galardoador daqueles que estão buscando Ele. Então a ceia do Senhor, irmãos, é realmente para aqueles que creem, não é para os perfeitos. A ceia do Senhor não é para perfeitos, mas para pessoas que entendem suas fraquezas, entendem seus pecados e busquem em Deus se acertar. E busquem em Deus o arrependimento. Busquem em Deus mudar de vida. Porque esse é o propósito de Deus para nós. Deus não nos chamou para sermos ricos. Deus não nos chamou para ganharmos dinheiro. Deus não nos chamou para deixar de sermos empregados para ser patrão. Deus não nos chamou para ter nada das coisas desta vida. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou, irmão, está lá em Romanos 8, versículo 29. 8, 29. O que diz lá? O que dantes conheceu também os predestinou
para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então o propósito de Deus para nós é para que sejamos semelhantes ao seu Filho. E até lá, nós vamos o quê? Sendo justificados, sendo santificados, sendo lavados, sendo purificados. Então, a ceia do Senhor é para aqueles que fazem parte do corpo do Senhor. E o corpo do Senhor está sendo aperfeiçoados. Uns mais, outros menos. Porque a igreja é assim. Quando alguém me pergunta, como é que está a igreja? Eu falo, está muito bem. Está mais ou menos. E está só pela misericórdia. Por quê? Porque existem essas três coisas dentro de uma igreja. Tem vezes que hoje você vai estar lá, muito bem. E depois, daqui a um ano, você pode estar muito mal. Dentro de uma igreja existe isso mesmo. Mas tanto que está lá quanto que está cá, estão todos sendo aperfeiçoados. Todos estão sendo lavados. Então a gente tem que se permitir ser lavado. Permitir ser purificado, santificado. Então quando a palavra diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão, e beba desse cálice. Então nós temos que entender que o mandamento é para participarmos, porém, nós temos que participar com o entendimento. Se eu tiver alguma coisa de errado, eu me ajoelho e falo, Senhor, a minha vida está em pecado, eu estou andando em iniquidade, porém, Senhor, neste momento eu ofereço minha vida, ofereço o meu coração, meus pensamentos, para que o Senhor possa me limpar e me purificar, me santificar, porque eu quero pertencer ao Senhor, não quero pertencer ao maligno, não quero voltar para trás. Então você se humilha, você reconhece, você chega com humildade diante de Deus. Porque chegar com humildade é reconhecer quem somos e quem Ele é. E assim nós reconhecemos. E Deus, que é infinito em misericórdia e amor, Ele estende a sua mão, o seu perdão sobre nós. Você crê nisso? Então, se você crê nisso, é assim que nós devemos tratar e buscar a Deus. Aqui em 1 Pedro vai nos ensinar algo interessante, a partir do versículo 7. Não, vamos, versículo 1. Diz assim, ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com esse pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou. Então ele está dizendo, o texto, Pedro está dizendo que quando há aflição, e quando há tribulação, e que você sente essa tribulação na sua carne, essa tribulação, ela te ajuda a ser livre dos seus pecados. Por que quando uma pessoa está em muita luta e muita tribulação, ela deve orar e jejuar? Porque o jejum vai pegar a sua carne e vai machucar, privando ela de comida e de bebida, de alimento, sólido e líquido. Então você coloca a sua carne para padecer. Esse sofrimento, esse padecimento, ajuda a doutrinar a carne. Então, quando vem sofrimento sobre nossas vidas, irmãos, temos que entender, como o texto está dizendo, nos auxilia e nos ajuda a vencer as próprias tentações. Se você ler errado esse texto, acontece como muitas pessoas, monges, fazem, não sei se fazem hoje. Você já viu aquelas pessoas que quando elas têm grandes tentações, elas começam a pegar chicotes e bater nas próprias costas? Ela coloca aquele cinto na coxa, que quando aperta, os espinhos entram na carne, sangra e dói. Aí a tentação da pessoa passa na cabeça dela. Então, se você fizer isso, é errado. Se autoflagelar. Não é disso que o texto está querendo dizer, mas as pessoas entendem errado. Versículo 2 diz assim, ó, para que no tempo que vos resta na carne, ou seja, nesse mundo, nessa vida, é para o que, irmãos? Não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade. Então, irmãos, hoje nós temos que aprender a não viver mais segundo o desejo dos homens. Por quê? Porque antes, nós que estávamos na carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, nós andávamos segundo o curso desse mundo. O que é o curso desse mundo? Todo mundo faz, eu também quero fazer. É óbvio, tem coisas que não é pecado, mas tem coisas que são pecado. Então hoje eu não ando no curso desse mundo. Hoje eu tenho que ir contra o curso desse mundo. Então é muito mais esforço. Porque se você vai a favor da onda, a favor do rio, você precisa fazer que força? Nada, né? É só deixar a vida me levar.
E a vida leva, só não sabe para onde. Então, quando você se converte, você vai contra a maré. E é o que o texto está dizendo. Não vivais mais segundo as concupiscências dos. Então, eu não posso viver mais pelo desejo dos outros. Eu não posso viver mais pelo que os outros querem que eu faça. O que os outros querem que eu faça pode me levar ao pecado. O fulano quer que você minta. Olha, se você não mentir, você perde seu emprego. Se você não mentir, você vai desagradar A, B, C ou D. Olha, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, você vai entristecer as pessoas. Ou seja, eu não posso viver mais segundo a cobiça dos outros. O que os outros querem para mim não pode me levar para o pecado. O que os outros querem, ainda que essas pessoas me amem. Se o meu pai, se minha mãe, minha esposa, seja quem for, quiser que eu faça algo que me leva a pecar, esse desejo eu não posso seguir. Esse desejo eu não posso. Ainda que essa pessoa me ame. Um filho, um pai, uma mãe, me ama, sim. Se os desejos dele, as vontades dele me levar para o pecado, então eu não posso mais andar segundo esses desejos, como diz o texto. Vamos ler de novo, irmãos? Versículo 2. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade. Então, em tudo, irmãos, nós temos que saber o seguinte: é a vontade de Deus para a minha vida? É a vontade de Deus? Se essa pessoa propor para mim alguma coisa, você está lá no seu trabalho, você está nos seus familiares, se no meio do seu trabalho, se no meio dos seus familiares, irmãos, se no meio do seu trabalho, se no meio dos seus familiares tiver desejos e vontades que não são vontades de Deus, você tem que sair fora, porque agora você é filho de Deus. Está lá no meio do povo, lá, e o povo está tocando um forró e de repente a sua carne começa a fazer assim. Já aconteceu com você? Do nada, você está passando um lugar, está tocando um negócio, a sua carne começa a se mexer sozinha, parece que tem vida, a miserável. Bate o pé, ou é só comigo que acontece isso? Acontece isso também? Que bom. Está lá, mas eu falo, gente, o que está acontecendo com essa perna aqui? Ela não presta, mas está querendo balançar, que negócio é esse? Então eu vejo que a carne é assim. Então, quando você está no meio de pessoas, toma cuidado com o que você ouve, toma cuidado com os conselhos. Por quê, irmãos? Porque vivemos no meio de pessoas ímpias, mas não podemos andar segundo o conselho dos ímpios, como diz lá no Salmo capítulo 1. Continuando, irmãos, versículo 3. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizesse a vontade dos homens, do gente, nós fazia a vontade deles. Andando o que, irmãos, em dissolução, em concupiscências, em borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Então, antigamente nós andávamos assim, irmãos. Antigamente a pessoa fala assim: olha, vamos lá na Aparecida do Norte, depois eu vou na sua igreja. Alguém já recebeu essa proposta? Vamos ali na Aparecida do Norte, depois vamos na sua igreja. Ou seja, as pessoas, elas te dão conselhos para você seguir. Então eu não posso andar segundo a cobiça dos homens. É isso que o texto está dizendo, amém, irmãos? Então estejam muito atentos ao quê? A como nós vivemos e nos comportamos lá fora. Se eu chegar para você e te fizer uma proposta que é pecaminosa, que Deus não se agrada, pode ser a autoridade que for, dentro, fora da igreja, se for contra a vontade de Deus, não faça. Porque é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Quando você obedece os homens e não obedece a Deus, irmãos, o caminho é de tribulação, é de aflição, é de angústia. Por que isso acontece comigo? Porque não ouviu a Deus, mas ouviu os homens, cheios de cobiça e de engano. Versículo 4, irmãos. Aqui é o que as pessoas acham, olha só. Olha o que as pessoas acham. Versículo 4, irmãos. Lê, irmãos, que minha voz está uma benção. 1, 2, 3. Já aconteceu com você? Você não quer mais andar. Não é que você não quer ficar perto das pessoas, não é isso.
Jesus falou que nós temos que chegar perto e pregar a palavra. Mas aqui está dizendo que eles acham estranho você não correr com eles no seu desenho. No seu desenho. Eles acham estranho. Poxa, por que você não quer mais ficar entre nós, na nossa rodinha? Já aconteceu com vocês isso? Já aconteceu. A irmã tinha umas amigas, né, irmã? A irmã se batizou já faz um ano já, né? Se batizou? Era cheio de amiga, né, irmã? Cheio de amiga. Não tem mais nenhuma. Mas é porque a irmã não quis? Não. É porque a irmã não andou mais junto com elas. No bingo, né, mano? Nas coisas da vida. Falou, eu não vou andar mais. Não é que eu não quero, esse ambiente não serve para mim. Por quê? Porque quando Jesus entra na nossa vida, o nosso comportamento é diferente. Eu já falei para os irmãos. Se eu chegasse para os irmãos aqui e falasse assim, irmãos, eu me atrasei hoje para o batismo, para o culto, porque eu estava vindo ali na Castelo Branco, irmãos, e uma carreta de cimento passou em cima de mim. Uma carreta carregada de cimento passou em cima do meu carro, e aí, por isso que eu cheguei atrasado. O que vocês iam falar? Vocês iam falar que a minha história é o quê, irmãos? Mentirosa, né? Porque se uma carreta passa em cima de mim, o que vai acontecer comigo? Hã? O que vocês acham que vai acontecer? Eu nem ia estar aqui para contar a história, né? É a mesma coisa quando você se encontra com Jesus. Quando você diz, eu tenho Jesus, eu sirvo a Jesus e Ele é o meu Deus, não tem como você não sentir o impacto desse encontro. Da mesma forma como uma carreta encontrar com você, Deus te livre e guarde, mas quando isso acontece é tão forte, não tem como você esconder. Servir a Cristo não tem como esconder. Dizer que você tem o Espírito Santo não tem como esconder, porque o fruto vai aparecer. Ele aparece, ele se manifesta. Ao contrário também se manifesta. Mas aqui está dizendo que, por que as pessoas acham estranho? Porque você não quer correr mais daquele meio. Se tinha piada, se tinha palavrão, se tinha sei lá o quê, você não quer mais fazer parte daquilo, aquilo não te faz bem. A natureza divina dentro de você não aceita mais, não consegue mais compactar com isso. Você ainda ama, você abençoa, você quer falar da palavra, você quer estar junto, mas você não compactua com aquilo ali. Você não corre no mesmo desenfreamento. E aí a palavra diz, irmão, que eles blasfemam. No finalzinho do 4, diz que ele blasfema. O que é blasfemar? Falar mal. Quantos aqui já ouviram assim, ó? Lá vai o crente, ó. Santão. Ó o santarrão aí, ó. Né? Aí, ó, tava aí com nós outro dia aí, ó. Comendo, bebendo, falando piada, falando que não presta, agora tá aí, ó. Querendo ser santo. Isso é santo, isso é comedor de arroz e feijão. Não é assim? Começa o quê? Começa a blasfemar. O que é blasfemar? Falar mal. Eles começam a falar mal. Por quê? Porque você não anda no mesmo desenfreamento. Agora, se você andar no mesmo desenfreamento, irmãos, aí se juntou. Aí é contrário à vontade de Deus. Versículo 5, irmãos. A palavra diz o quê? Presta atenção, todos juntos. 1, 2, 3, irmãos. Os quais... Não, vamos ler de novo, irmão, todo mundo junto? Valendo agora, hein? De verdade. 1, 2, 3. Então, quem é que vai julgar? Quem vai julgar? Então, se as pessoas falarem mal de você, não fale nada. Não se justifique. Não, que agora eu sou crente, não fala nada. Não precisa falar nada, não. Entrega na mão do Senhor Jesus. Um dia Deus vai julgar todas as coisas. Se blasfema, se fala mal de você, abençoa. Fala, Espírito Santo, abençoa essa vida. Não sabe o que está falando. Não fica triste, né? Não fica chateado, murcho, sem vontade de cantar uma linda canção. Não fica assim. Entrega na mão do Senhor Jesus. Porque você está fazendo parte do quê? Está fazendo parte do sofrimento de Cristo. Fazendo parte das aflições do Senhor Jesus. Porque você agora escolheu andar por outros caminhos. Caminhos do Senhor Jesus. Caminhos que agradam a Deus e não agradam mais a carne dos homens. Ainda que esses homens te amem. Ainda que esses homens, irmãos, possam fazer alguma coisa por você. Ainda que esses homens pareçam ter algum tipo de autoridade sobre sua vida. Não faça. Não faça a vontade da carne e dos pensamentos, porque dá errado diante de Deus. Continuando, irmãos. Versículo 6. Por quê? Por isso foi pregado o evangelho também aos...
para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Versículo 7, irmãos. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai. E vigiai. Então, irmão, vocês creem que está fim? O fim está próximo? Está próximo, irmão. Cada dia mais tem mais guerras. Cada dia mais o mundo está explodindo de pecados e iniquidades. A palavra vai nos ensinando, nos mostrando, e Jesus foi quem falou. Jesus, ele falou exatamente assim: quando vocês virem como se estivesse com dores de parto, esse é o princípio das dores. Quando vocês virem guerras, rumores de guerras, pais contra filhos, quando vocês virem o negócio começar a ficar pior, cuidado, é o princípio das dores. Aí as pessoas sempre falam a mesma coisa. O que eles falam? Cuidado aí, ó. Porque eles sempre falam a mesma coisa. Eles falam assim, olha, sempre teve guerra. Sempre teve guerra, sempre, não é isso que as pessoas falam? Sempre teve. Mas eles não entendem o que Jesus disse. Jesus falou que é o princípio das dores. Quando uma mulher está grávida, quando ela está para ganhar o neném, como é que funciona? Começa como? A dor. A dor, ela é direta? Não, ela começa de quantos minutos? Depende, né? Uns de 10 em 10, 8, 7, 6, 5 e assim vai. Então, quando Jesus fala dores de parto, ele está dizendo que essa sequência vai ser cada vez mais forte, e vai aumentando, e vai aumentando. Isso é dores de parto. Princípios das dores significa que as aflições, as iniquidades, as guerras vão acontecer cada vez mais e mais constantes e piores. Princípio das dores, mas não é o fim. Mas isso acontece para que aqueles que buscam o Senhor estejam com os olhos atentos. E falando o que está acontecendo. Está acontecendo isso muitas vezes, está acontecendo aquilo muitas vezes. Jesus falou que ia acontecer e está acontecendo várias e várias vezes. Ou seja, o princípio das dores está acontecendo. O fim está próximo. Só que também junto com isso vem a apostasia, que é os cristãos se voltar para trás. Vem o amor se esfriar. Então, ao mesmo tempo que fica exposto os sinais, também fica exposto a falta de amor por Jesus, a falta de fé. Fica exposto a iniquidade no coração. Então, era um momento em que a igreja deveria estar atenta e buscando mais a Deus. Porém, o coração vai se esfriando. A apostasia vai entrando. Então, ao mesmo tempo que deveria ficar bem exposto à volta dele, também vai ficar exposto à força dos demônios sobre as pessoas. Então, quando a palavra diz, vamos ler de novo, versículo 7, 1, 2, 3. Vigiar em? Então a gente precisa o que, irmãos? Vigiar em oração. Então oração, Jesus está falando, ó, vocês têm que orar, não é porque vocês estão desesperados, não. Eu tenho que vigiar, eu tenho que orar, porque o fim está próximo. Então, irmão, quando a palavra diz, como é que é? E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai. Porque a oração, irmão, mantém o seu coração sensível. Ontem, os irmãos, quantos irmãos se quebrantaram diante de Deus aqui? O seu coração se quebrantou, você não fica mais, né? Pode vir, irmão, quem for discutir com você, você fala, estou na paz. Você não discute com ninguém, você não quer guerra com ninguém, quando você está quebrantado. Agora, se você tiver duro de coração, irmão, se passar uma mosca, você quebra a casa. Não é assim? Qualquer coisa é motivo de brigar. Por quê? Porque você não está bem, você está endurecido de coração. Então, nós temos que vigiar em oração, porque a oração nos torna o quê? Sensíveis, mantém a chama do coração acesa. Mantém a chama do coração acesa. O coração está apagado, você ora, eu falo para os irmãos, ora até começar a orar. Porque quando você começa a orar, irmão, você não tem vontade de orar. Pelo menos eu não tenho. Quando eu começo a orar, eu não tenho vontade de orar. Porque dói o joelho, dói a patela, que é a bolacha, né? Dói, irmão, os tendão, dói tudo. Dói as costas. Eu falo, não, mano, eu não vou não, porque eu estou cansado, eu trabalho bastante. Estou cansado hoje, né?
E aí você começa, daqui a pouco, irmão, já aconteceu, sei lá quantas vezes isso. Então você rompe a barreira, e aí você começa a orar. Aí quando você aqui mesmo, você começa a orar, você está orando, aí você fala, agora vai. Aí está orando. Aí você já passou um tempo, aí o irmão falou, deixa eu orar também, irmão, só você quer orar. Aí, ora aí, irmão. Mas isso acontece, irmão. Então, a oração mantém a mente limpa, o coração aceso, a chama do Espírito acesa. Isso é importante. Então, a primeira coisa que a palavra nos recomenda é a oração. Então, vamos lá, iniciamos como? Você creu em Jesus, então você vai ter que se apartar dos conselhos dos ímpios, se apartar deles, e fazer a vontade de Deus, não correr mais como corria antigamente, na vontade da carne, na vontade dos ímpios, que agora você tem que buscar Deus. Antes, você resolveu ser crente? Resolveu ser cristão? Então você tem que ter tempo para Deus. Você tem que ter tempo para oração, tempo para leitura da palavra. Você tem que ter tempo agora, porque você assumiu o seu compromisso com Deus. Você não se batizou? Você não quer tomar ceia? Você não se denomina cristão? Então faça a sua parte. Não vai deixar o resto para Deus. Não deixa o resto para Deus. Deus não quer resto. Deus quer o corpo, alma e espírito, como diz lá em Tessalonicenses, que sejam irrepreensíveis diante do Senhor naquele dia. Então Deus, Ele quer a nossa vida, para usar a nossa vida para o seu reino e para a sua glória. Então, eu me entreguei para Ele, então eu tenho que me dedicar mais a Deus, me dedicar mais aos cultos, me dedicar na oração, me dedicar e me esforçar para pregar o Evangelho, me esforçar para dar um bom exemplo na minha casa, no meu trabalho. Eu tenho que me esforçar lá no meu trabalho, eu tenho que ser o melhor funcionário. Se tem meio mundo lá que não quer trabalhar, você vai ter que trabalhar. Ah, mas vão me chamar de puxa-saco. Deixa que falem. Você não vai correr no mesmo desenfreamento deles. Eles vão falar mal do patrão, não corra no mesmo desenfreamento deles. Tem fuxico, tem fofoca, sai fora de lá. Porque agora você vai ter que honrar a cada um daqueles que você trabalha. Então, a oração é fundamental, irmãos, e devemos nos entregar. Então, a palavra diz, se aparte dessas coisas e se coloque em oração, busque a Deus em oração, vigiando. Então isso é fundamental, irmãos, porque hoje a igreja, ela não ora. A igreja tem dificuldade para orar. Às vezes as pessoas têm confiança no seu próprio conhecimento, da palavra, mas não busca a Deus em oração. Não tem força para orar. Eu não estou falando de se é de joelho, se é deitado, se é sentado, não. Não importa a posição, não consegue orar. Por que não consegue orar? Por quê? A vontade de Deus é que oremos. Eu falando ontem para a irmã Aninha, né, Aninha? A Aninha falou, eu nunca mais esqueci quando você falou isso. Antigamente eu conheci uma mulher da Assembleia de Deus, que ela era de 1930, 1940, e ela dizia assim para mim, senhorinha já estava partindo já. Ela disse assim, ó, na minha época, 2 coisas não podiam faltar para um crente: a sua Bíblia e um lenço. Porque todos os cultos havia um quebrantamento daquele povo. E eles choravam pelos seus pecados, choravam pela salvação das almas, choravam para que a pregação pudesse fluir. E isso aconteceu um dia. Porque a oração é fundamental. Se não fosse, Jesus não passava orando. Jesus subia no monte, orava, ele orava embaixo, ele tinha um tempo com Deus. Então é importante. Então começa com oração. Próximo texto, irmãos, como é que diz aí? 1, 2, 3. De novo, irmãos, 1, 2, 3. Então ele fala de oração, mas ele fala sobretudo, entende o quê? O que é sobretudo? Uma ardente caridade. É uma caridade tão forte, que ela vai se esticar, mas não vai quebrar. É a palavra dizendo que sobretudo a igreja tem que ter caridade. Então caridade, irmão, tem que ter, não é só aqui, mas é em todo momento. E ela disse assim, ó, tem de caridade de uns para com os. Então eu preciso amar, ter caridade com o meu irmão. Caridade é poder amar quando você ainda não se sente amado. Você pode estar na igreja e não se sentir amado, mas você foi chamado para ser amado ou você foi chamado para amar? Para amar. Se cada um de nós pensar assim, as coisas sempre fluem.
Porque amar é servir. Você continua servindo por causa do amor, mesmo quando você não é visto. Mesmo quando você não é visto. Você ama quando você não é visto. Você perdoa, mesmo que a pessoa não te pediu perdão. Porque o verdadeiro perdão, não precisa ninguém pedir perdão para você. Eu não perdoei. Por que eu não perdoei? Porque não veio falar comigo. Né? Se não falar comigo, eu não perdoo. Onde é que está escrito isso? Lá em Inventares, capítulo 6, versículo 66. Está lá escrito lá. Inventares. Não existe isso. Então as pessoas querem perdoar. Com que maneira de perdoar? Com a delas. Eu só perdoo se você vier falar comigo. Eu só perdoo se você se arrepender. Se você não se arrepender, eu vou perdoar para quê? Então isso não é perdão divino. Porque lá na cruz, quando Jesus perdoou aqueles homens, eles estavam arrependidos? Não. Eles falaram que ia mudar? Não. Eles pediram perdão? Não. Mas ele perdoou? Perdoou. Foi a mesma coisa Estevão. Os caras estavam cheios de raiva, de ódio, enfurecidos. E ele falou, perdoa. Não esperou arrependimento de ninguém, não. Não esperou ninguém se arrepender. Não esperou ninguém. Eu vou te perdoar. Tem esse perdão também, né? Eu vou te perdoar, mas senta aqui que eu vou falar tudo que eu tenho para falar. Eu vou falar, mas eu vou desabafar, né? Porque é gostoso desabafar, né, mano? Dá um alívio, não dá? Dá um alívio. Então, o perdão, irmãos, o perdão, ele é profundo e muito forte. E precisamos entender isso aí. Por quê? Quando a palavra diz, sobretudo isso, tende caridade uns para com os outros, porque a caridade cobre. Cobre o que, irmãos? Multidão de pecado, mano. Então entenda, irmão, que o amor é fundamental para a igreja. Lembra que está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 1 em diante? Rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo. Então existe uma unidade dada por Deus, não é criada por nenhum ser humano. Eu não posso criar unidade na igreja, é impossível. É impossível criar unidade na igreja. Deus já deu o Espírito na unidade e nós devemos procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da... Então tem que haver o que entre nós? Paz. E o que é que quer nos tirar a paz? Tem que tirar isso do meio. Se uma coisa quer nos tirar a paz, se um irmão não está em paz com o outro, se uma irmã não está em paz com o outro, acabe com isso. Senão você vai contra o Espírito da unidade. E você vai ser responsável contra o Espírito da unidade. Em rachar ou querer quebrar o Espírito da unidade. E depender de mim, eu não deixo não. Porque já sofri muito com isso aí. E eu estou disposto, irmão, por tudo que é mais sagrado, a jamais acontecer isso. Então a paz, ela deve reinar sempre no nosso coração. Quando houver, como diz o texto, quando houver queixa um contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, perdoai-vos uns aos outros. Isso é um mandamento. Amém, irmãos? Estão dispostos? Cantar aquele louvor? Meu querido. Canta aí, que o negócio tá feio aqui, vai. Sinaca. Olha pro seu irmão aí, fala para ele. Dá para aumentar esse volume aí, não dá não, irmãos? Vai fazer o que, irmãos? Vai liberar perdão, irmãos? Vai em nome de Jesus? Vocês estão diante do Altíssimo, irmãos. Cumpra com isso aí. Amém? Amém, maridos? Amém, esposas? Eita glória! Agora eu vi o Espírito agir, hein? Glória a Jesus. Né, irmãos? Irmão, casamento é feito de perdão, irmãos. Casamento é feito de perdão.
Tu quer casar? Então o seu coração tem que estar pronto para perdoar. Que nós erra, né, irmão? Continuando, irmãos. Qual é o próximo? 9. O que diz aí o versículo 9, irmãos? 1, 2, 3. De novo, irmãos. Ser hospitaleiro é o que, irmãos? Não é só abrir a porta da sua casa, é abrir a sua vida. Eu já conheci, irmão, pessoas que parecia ser hospitaleira. Recebia na sua casa, na frente era uma maravilha, mas nas costas, só eu e mais umas pessoas sabem. Irmão, eu digo agora, irmão, o negócio tem que ser, é sério. Ser hospitaleiro, irmãos, é receber uma pessoa na sua casa, ou receber uma pessoa na igreja, ou receber uma pessoa no seu WhatsApp, sem murmuração. Ser hospitaleiro é ter a graça de Deus de acolher. A graça de Deus, irmãos, para levar carga. Levar carga. Ser hospitaleiro. Não é abrir só a porta da casa. É abrir o coração. Às vezes abrir a carteira. Para ajudar as pessoas. Né, irmãos? Ajudar as pessoas. Às vezes abrir a porta do seu carro. Para ajudar os irmãos. É hospitalidade. Fazer sem murmuração. Sabendo que é para o Senhor que servimos. Isso demonstra a obra da caridade que lemos mais acima. Continuando, irmãos, por causa do horário. Versículo 10, irmãos, como é que diz aí? 1, 2, 3? De novo, irmãos, mais forte. 1, 2, 3. Da multiforme graça. Então, cada um deve administrar. Está falando que é cada? Está falando, então, de todos. Lê o texto aí, então, irmão. O microfone está aí, ele vai te entregar aí. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Então, veja só, irmãos. A palavra está dizendo que você, agora, tem que fazer o quê? Servir. Porque dentro de você tem um dom. Eu tenho um dom, você tem um dom. O dom só é quem prega. Só quem louva. Não, irmão. A palavra diz que toda a igreja tem dons. É quando fala de dom, a gente pensa no quê? Dom de maravilhas, né? Dom de profecias, dom da fé. E assim vai. As pessoas acham que dom é só isso. A dádiva, o dom de Deus, não é apenas essas coisas. Então, irmãos, a palavra quando nos ensina, olha aqui, ó, versículo 10, novamente, só o comecinho. Cada um administra aos outros o quê? O dom. Por quê? Porque o dom não é nosso, o dom é de Deus. E o dom, irmãos, Jesus é muito claro em Mateus 25, se você não fizer nada com o seu dom, você vai enterrar o seu talento. E se você enterrar o seu talento, Jesus vai te cobrar. Não igual os outros falam cobrar não, tá? Cobrar naquele dia, no dia do que ele vai te julgar. Ele vai nos julgar. Então Jesus, irmãos, ele nos deu talentos e dons, né? Como diz o louvor antigo, né? Meus dons e talentos. Me ajuda aí, irmãos. Nossa, tá feio. Quem é das antigas aí? Ô Elias, atrapalha não, que ela é da antiga aí. Ajudar a louvar. O louvor que diz, meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Você não quer cantar? Vocês querem? Vai. Tá vendo? Então, nossos dons e talentos são para servi-lo, servir a igreja. Então, irmão, cada um de nós não fomos chamados, irmão, para ficar só
recebendo. Você não é banco. Você está no banco, mas você não é banco. Na cadeira. Mas você não é banco. Então eu não sou chamado para receber. A minha vida, ela foi comprada por Jesus para eu oferecer a minha vida a Deus em serviço dos meus irmãos. Isso, irmão, é fundamental. O que nos falta é buscar a Deus em oração e saber aonde temos que servir e o que devemos servir. Então, quando a palavra diz assim, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons? Como bons? O que é um dispenseiro, irmão? Dispenseiro é aquele que cuida. Ele cuida das coisas. Ele administra. Então, irmãos, existe dom na sua vida e esse dom é para você servir. Então, nós somos chamados na igreja do Senhor Jesus para servir. Ô Tom, abre o texto aí, 1 João, apesar que está perto, mas abre aí, 1 João 3,16. Os irmãos, abrem Romanos 12. Romanos 12, irmãos. Então, eu estou falando para os irmãos coisas fundamentais no reino de Deus, que é orar, nós falamos de orar. Falamos de caridade, hospitalidade e de serviço. Então, uma igreja, ela precisa de oração, precisa de caridade, hospitalidade e precisa de serviço, de trabalhar. Né, irmãos? Capítulo 12. Achou aí, Tom? Achei. 1 João 3,16. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Veja, quem se lembra que está escrito em João 3,16? Um versículo muito difícil. Quem está escrito lá, irmãos? João 3,16, 1, 2, 3. Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha. Então, João 3,16 diz que Deus enviou o seu por amor a nós, não é? Coincidência ou não, 1 João 3,16. Leia, irmão. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, em João 3,16, o Pai enviou o seu Filho e se entregou por nós. Em 1 João 3,16, nós devemos entregar? Os irmãos não entenderam, lê de novo. Vai lá, 1, 2, 3. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida? Continua, irmão. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. E nós devemos dar o quê, irmãos? Dar o quê, irmãos? Isso é para todos, tá, irmãos? Não tem um irmão dizendo eu não posso. Todo mundo aqui pode. Dá um pedacinho da sua vida. Mas como é que eu faço isso? Sabe orar? Sabe? Sabe jejuar? Se é que você pode jejuar? Irmão, isso é fundamental. Interceder, orar. Isso, irmão, isso ajuda você a crescer demais. Aqui em Romanos 12, me ajuda a ler, irmãos, por favor. Versículo 4, irmãos. Como é que diz aí? 1, 2, 3. Olha só. Então, todos nós somos o corpo, temos muitos membros, o corpo, né? Mas todos os membros, porque assim como em um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma, então nem todos têm a mesma operação, mas é fundamental cada parte do membro, cada parte da igreja, cada parte das pessoas. Todos são fundamentais. Todos são fundamentais. Quando um irmão começa a padecer muito e começa a querer se desviar, aquilo já atinge meu coração de uma forma muito grande. Já fica com o coração murcho. Murcho pela pessoa. Aí começa a orar, interceder, né? Manda mensagem, preocupado. Porque cada pessoa é importante no reino de Deus. Continua, irmãos. Versículo 5, 1, 2, 3. Tá aqui, irmão. A ceia é isso aqui, ó. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos o que, irmãos?
Então, eu não sou igreja. Você não é igreja. Nós somos igreja. Nós somos membros da igreja. Amém, irmãos? É muito errado quando a pessoa fala, eu sou a igreja. Não, nós fazemos parte da igreja. Amém? Faço parte, não sou a igreja. Eu não tenho o A. Não, eu faço parte da igreja. Eu sou membro de uma igreja. Eu sou membro da igreja de Cristo. Versículo 6, irmãos. 1, 2, 3. Então, um dos primeiros dons, qual que é, irmãos? Qual que é? Profecia. O que é a profecia? É quando a pessoa, ela vai transmitir, eis que eu te digo, não. Não é profecia, não é isso. Ganhou o apelido, mas isso não é profecia. Olha, eis que eu te digo, eu estou vendo a chave de um carro, de uma casa, isso não é profecia. Na Bíblia, isso aí não é. Isso é espírito de adivinhação. A profecia, não vamos entrar nesse detalhe aqui, tá, irmãos? Aqui, eu estou falando desse texto, Deus pode usar uma pessoa e falar assim, olha, eu estou vendo uma coisa assim, assim, assado. Pode? É lógico que pode. É óbvio que pode. Eu estou dizendo que o negócio vai tão longe, hoje em dia, que as pessoas deixaram de entender o que é profecia e passaram a crer em espírito de adivinhação. E é muito fácil. Quando uma pessoa fala uma coisa e não acontece, a pessoa é um falso profeta. Não tem como negar isso. Se a pessoa diz que fala em nome do Senhor e não cumpre essas palavras, ela é uma falso profeta. Então é uma coisa muito séria. Falar sobre profecia, nesse texto aqui, principalmente está falando do quê? A transmissão da palavra de Deus. A palavra de Deus, como diz em Apocalipse 19, é o espírito da profecia. Segundo a medida da fé, o que significa? Segundo o conhecimento que cada pessoa tem. Amém, irmãos? Agora, Deus pode usar uma pessoa, a pessoa já chegou para mim dentro da igreja e falou, olha, o Espírito Santo me disse assim, assim, assado sobre você. Eu falei, é verdade isso aí. Deus usou uma pessoa. Ela não chegou fazendo meio mundo de coisa, não. Ela foi seriamente, chegou para ela, o Espírito Santo falou assim, quer dizer, o Espírito Santo revelou para ela alguma coisa e ela me falou. E era realmente o que eu estava passando. Então isso pode acontecer, mas é uma coisa séria. Não precisa de estardalhaço. Mas enfim, não estou aqui para falar disso aí também. Qual que é o outro, irmãos? 7. É o quê? Se é ministério, que seja em... Bem, não sei se em todas as traduções está assim, mas ministério aqui significa servir. Então tem gente, irmão, que tem um dom de servir, não tem? Tem dom de servir, irmão. Ele quer servir, ele quer fazer alguma coisa. A pessoa... Você já viu aquela pessoa aqui que ela está agoniada aqui, ela quer fazer alguma coisa, ela não consegue ficar parada? Conhece gente assim? Conhece? Ele quer fazer alguma coisa. Ele quer fazer alguma coisa, ele quer pegar um papel no chão, ele quer pegar o... Irmão, o que tem para fazer aí? Às vezes você nem sei o que tem para fazer, ele arruma um negócio para fazer. Aí, irmã, já tomou posse aí, já, deixa eu fazer isso aqui. Aí, tá vendo? A irmã já foi lá socorrer, a irmã enfermeira. Então o Espírito Santo já pegou a irmã ali, já fez o quê? Já foi servir. Né, irmãos? Então, já está um exemplo aí na hora que nós estávamos falando. Servir é o quê? É estar pronta para poder realmente fazer alguma coisa. Está disposto? Todos são assim? Não, irmãos. Às vezes você fala para o irmão, pô, esse irmão é preguiçoso, ele não quer fazer nada. Não, porque às vezes ele não é o dele, irmão. Estou falando do trabalho braçal. Né? Às vezes você não julga a pessoa. Deus vai usar outra pessoa para fazer isso. Outra pessoa. Ora para a irmã, depois abençoa, irmão. Osni, ora por ela em nome de Jesus. Qual que é o outro, irmãos? De ensinar. Que haja o quê? Dedicação no ensino. Então, às vezes você tem facilidade de ensinar. Não tem pessoas que têm facilidade de ensinar? Tem gente que não tem, né, irmão? Tem gente que só explica uma vez. Não é assim? Eu só vou falar uma vez. Se não aprender, o problema é seu. Então, você não tem esse dom de ensinar, sai fora. Não se meta, né? Procura outra coisa. Manda para outra pessoa que tem paciência. Outra pessoa que estude, que lê, que busca. Porque quando a palavra diz, se você tem um dom de ensinar, dedique-se ao ensino. Então é uma dedicação. Então a pessoa vai ler mais, vai estudar mais, vai compreender mais. Para quê? Para poder ensinar. Não é uma coisa dele, é uma coisa que Deus dá. Se você não tem paciência de ensinar, irmão, fala só, eu vou te indicar para o irmão, para a irmã te falar alguma coisa. Amém, irmãos? Vocês entenderam?
Eu não vou cobrar você. Se você não tem paciência, eu vou falar, não, vai lá e ensina. Não, você vai matar a pessoa. É muito burro, não entende nada. Acabou. Então você não presta para isso aí, não faça isso. Né? Qual que é o outro, irmãos? Qual que é o outro? Depois de ensinar, qual que é o outro? Ou de exortar, que usa esse dom, hein? Exortar. O que é exortar, irmão? É pegar a chibata na mão e bater? O que é exortar? É animar. É você pegar a pessoa e animar ela. E a palavra diz aqui, ó. E o que exorta, usa esse dom em exortar. Ou seja, não deixe de exortar, não deixe de animar. Exortação é animar. A pessoa está triste, abatida, sem força, sem ânimo. Não, meu irmão, vem cá, eu vou te ajudar. A pessoa vai na casa, liga, fica ligando. Não, o Espírito Santo vai te ajudar. Começa a animar a pessoa. Então, se você tem esse dom, deixa Deus te usar. Deixa Deus estimular outras pessoas através da sua vida. Por quê? Porque você tem essa facilidade. Deus fez isso na sua vida. Porém, quando Satanás te oprimir, não deixe de animar os outros. Não anime os outros só quando você está animado. O dom de Deus não é para ser usado quando eu estou bem. Eu não vou pregar a palavra só quando eu estou bem. Quando eu estiver triste, murcho, sem vontade de cantar uma linda canção, eu vou ter que pregar também. O exortar é a mesma coisa. Às vezes, eu não sei se já aconteceu com você, irmão, mas às vezes você quer animar uma pessoa e você precisa de ser animado. E aí você anima a pessoa, daqui a pouco o ânimo daquela pessoa que estava abatida e foi animada, o ânimo dela vem tomar posse de você e você fica animado também. Então, porque você exercita esse dom. Então, se você tem facilidade de exortar, de animar, de estimular a pessoa, né, a praticar as boas obras, continue fazendo. Qual que é o outro, irmãos? E o que? Reparte. Faça o que, irmãos? Com liberalidade. O que é repartir aqui? São aqueles irmãos que conseguem fazer o quê? Eles conseguem ajudar mais financeiramente. Ajudar quem? Pessoas, outras pessoas. Irmão, eu vou até falar para os irmãos o seguinte. Os irmãos sabem, né, irmãos? Esses tempos atrás nós ajudamos alguns irmãos. Mas muitos irmãos precisam de ajuda, financeiramente falando. Tem irmãos que creem na palavra do Evangelho e tiveram que sair de onde estavam. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Saíram de onde estavam e foram para outro lugar, morar em outro lugar. E lá, irmão, os irmãos estão lá meses morando lá e agora que vão conseguir comprar um armário de cozinha. Dorme lá no colchão. Não tem guarda-roupa. Mas não negaram a fé. Não negaram a fé. Foram viver sofrendo e vão padecendo, trabalhando, suando, para conquistar suas coisas. Tem um outro irmão que falou assim, irmão, aqui é um frio, rapaz. Tem como mandar uma blusa para mim? Tem, vou mandar uma blusa para você. Tem uns pequenininhos aqui, rapaz, estão uma dificuldade. Porque teve que sair do meio onde estavam confessando o outro Deus. E eles quiseram continuar confessando o Deus verdadeiro. E tiveram que sair com o quê? Sair com o que tinha. Então vai faltar o que nesse frio? Agasalho. Né? E aí você fala, meu Deus, como é que eu posso ajudar? Hoje tem aí, mano. Quem é discípulo do Shopee aí? Discípulo do Mercado Livre? Discípulo de que mais? Quem? Shen. Que nome. Hoje não é fácil, irmão? Irmão, qual é o endereço desse irmão aí? O endereço desse irmão é tal. Foi então, ó. Qual que é? O que ele precisa do que lá? Blusa, roupa? Manda para ele. Deus tocou no meu coração de precisa de um guarda-roupa, eu vou comprar para esse irmão, parcelar aqui em 10 vezes. Eu estou expondo, não é para mim não, né? É para pessoas que precisam mesmo. Vocês entenderam? De repente o Espírito Santo pode tocar e falar para os irmãos, pessoas que precisam, necessitam. Tinha umas irmãs que estavam perguntando, como é fácil para ajudar esse irmão? Eu falei, tá aqui o endereço, manda entregar lá. Entrega lá. Quero ajudar esse irmão com um valor. Tá aqui a conta dele. Ajuda ele. O irmão que precisa. Que padece. Não é assim, irmãos? Ou seja, o que reparte, faça com liberalidade. Ou seja,
faça de verdade. Não faça com o coração, ou porque se pede. Porque é assim, né, irmão? Se a pessoa fala, ó, Deus está me tocando aqui, que tem 10 pessoas aqui com R$1.000. Quem está tocando? É eu que estou tocando, né? E não é disso que eu estou falando. Eu estou falando realmente de pessoas que o Espírito Santo fala. E ele move o coração da pessoa. São todos? É lógico que não. Mas isso pode acontecer. Então, o que eu estou falando para os irmãos aqui é sério. De repente, pessoas que precisam, necessitam de roupas, precisam de uma parte financeira, que estão buscando se levantar porque confessam o nome de Jesus e não negaram a fé. Esses irmãos precisam da nossa ajuda. Aqui ninguém recebe um centavo, né, irmãos? Todo o serviço da igreja é todo voluntário. Eu não recebo para pregar, o irmão não recebe para tocar, o irmão não recebe, os irmãos não recebem. Todo mundo trabalha aqui, graças a Deus, todo mundo é voluntário, para poder ajudar uns aos outros. Para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para estender a mão para homens e mulheres que estão sofrendo, que estão padecendo nesse momento. Que precisam não só da nossa oração, precisam da nossa oração, mas também precisam da nossa ajuda, financeiramente falando. Então, irmãos, são coisas que a gente precisa falar, comunicar, para que Deus também possa usar a vida dos irmãos. Amém, irmãos? Vamos começar de novo, versículo 8, irmãos. 1, 2, 3, como é que diz aí? Então, irmão, o que reparte, faça com alegria, né? Liberalidade, não tem dor no coração. Amém, irmãos? Quer dizer, não faça nada com dor no coração. Não dá certo. Amém? Ou não faça loucura, eu estou apertado, eu vou fazer uma loucura. Não faça isso também. Quando der para ajudar, você ajuda. Quando não dá para ajudar, você ora. Mas nunca deixe de ajudar de uma certa forma, né? E qual que é o outro que nós falamos aqui? E o que preside? O que é preside, irmão? Presidir com cuidado, né? Presidir é o que? É o que governa. Então, às vezes, não é só o que governa na igreja. Às vezes você é dono de um negócio. Às vezes você recebeu autoridade no seu trabalho. No seu trabalho você é líder de alguma coisa. Você tem autoridade de presidir. Então, quando a pessoa que preside, faça com cuidado. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está na frente do negócio e aí ela pisa. Você quer falar uma coisa? Fala aí, pode falar. Aqui em Tiago 2, versículo 15, 16, diz assim: E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Que proveito virá? Daí é as obras e a fé. Então é o que o texto está dizendo. Não precisa nem explicar, né? Está bem explicadinho, né, irmãos? Bem explicadinho. Então, se Deus toca no coração dos irmãos, que assim o façam, né? E me procura, porque aí eu consigo orientar os irmãos, as pessoas para ajudar. Qual que eu ia falar? O que preside com cuidado. Então, o presidir, irmão, é aquele que sabe organizar. Então, às vezes a pessoa, ela chega a uma certa altura, ela começa a lidar com pessoas, e ao invés de fazer com cuidado, às vezes a pessoa ela age com mão pesada, ou deixa as pessoas desorganizadas, né, irmãos, sem orientação. Então, o que preside, se você tem essa graça de presidir, de comandar, de dirigir alguma coisa, faça com cuidado. Amém, irmãos? Se você consegue presidir, sabe, a pessoa, ela sabe se virar bem. Então, faça com cuidado. E o que exercita misericórdia, faça o quê, irmãos? Então, o que é uma pessoa cheia de misericórdia? É uma pessoa que tem compaixão, né? Não tem aquela pessoa assim, irmão? A pessoa lá, ninguém tá nem aí para aquela pessoa. Aí tem um lá, filho de Deus, fala, não, mas vamos lá ajudar essa pessoa. Vamos ter paciência com ela. Aí outra pessoa fala, eu não tenho mais paciência com essa pessoa, não, ela erra demais. Aí outra pessoa, não, vamos lá ter misericórdia dela. Quer dizer, tem um sentimento que brota dentro de alguns irmãos que você não entende, mas não é para entender, é o Espírito Santo agindo na vida da pessoa. Uma vez uma pessoa, irmão, uma pessoa me prejudicou bastante, mas me prejudicou. Falou mal, não sei o quê. Aí a pessoa saiu da igreja. Aí um dia juntou umas irmãs e falou assim, nós vamos atrás daquele irmão. Aí eu falei, mas rapaz, tá certo isso, né? Eu vou atrás daquele irmão. Eu falei, amém. Mas dentro de mim eu estava contrariado. Eu não queria.
E aí o Espírito Santo falou comigo lá na minha casa. Falou, se você não tem amor por ele, eu arrumo outras pessoas para ter amor por ele. Eu falei, mas não precisava ser tão forte assim, né? Fiquei murcho na hora, mano. E é verdade, mano. Quando você se cansa de amar, Deus vai levantar outra pessoa para amar. Porque enquanto a pessoa tem vida, Deus vai trabalhar na vida dela para ela se arrepender dos seus pecados. Então, às vezes, surge uma pessoa assim, que tem misericórdia, que tem dó. Parece que aquela pessoa é mole. Não, na verdade, é Deus exercitando. Ela está exercitando com alegria. Ela vai fazer com alegria, com vontade. Entendeu, irmãos? Então, preste agora bem atenção. Quando você não se encaixa em algum desses, não critique aquele que se encaixa. Porque eu já vi dentro da igreja coisas acontecerem assim também. Às vezes um irmão, ele não tem a misericórdia que o outro irmão tem. Então ele critica aquele irmão que tem misericórdia. Ou aquele irmão é um irmão que consegue, como diz aqui, repartir. Aí o outro irmão critica. Por que esse irmão gosta de dar as coisas? Não pode ser assim. Aí começa a criticar. Então cuidado, porque se Deus chamou uma pessoa para fazer aquilo, deixa ela fazer. Se Deus não te chamou para fazer aquilo, fica na sua. Faça aquilo que Deus chamou para você para fazer. Somos muitos, né? Mas nós não temos as mesmas funções. Fazemos parte da igreja. Mas Deus chama uns e chama outros. Então isso é igreja, irmãos. Né? Então quando nós lemos ali em 1 Pedro, lá fala de oração, fala de amor, hospitalidade e de servir. Então todos nós podemos servir a Deus. Isso aqui que eu li para os irmãos é chamado de dons. Você não consegue exercitar nenhum dom desse? Consegue, irmão? Todos aqui, irmão, podem exercitar porque esse aqui é chamado de dons de serviço. E todos nós podemos exercer esse dom aqui. Todos nós. Algum desses dons aqui você pode exercer. Amém? Em nome de Jesus. Então, irmãos, o Espírito Santo é aquele que quer nos aperfeiçoar, quer nos ajudar, quer nos fortalecer, nos animar. Então, que nós possamos examinar nossas vidas, nossos corações, para participar da ceia do Senhor, né, irmãos? E fazer parte da comunhão do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, os irmãos que vão fazer o louvor aqui, os irmãos podem estar vindo, em nome de Jesus Cristo. Os irmãos vão passar com o pão, depois com o cálice. E que nossos corações, irmãos, possam se colocar diante de Deus, para que nós possamos servir ao Senhor, para que possamos encher nosso coração de caridade, de amor, e servir a Deus a cada dia, irmãos, em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos, irmãos, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de infinita graça e misericórdia. Os seus filhos, Senhor Jesus, que estão aqui esta noite, o Senhor possa derramar a sua graça, o seu poder sobre suas vidas, Senhor, sustentando, nos fortalecendo, nos animando. É o momento de nós meditarmos, Senhor, na sua presença e reconhecer, Senhor Jesus, que sem o Senhor não podemos absolutamente nada. Toma posse do nosso ser, nos ajuda na nossa caminhada e que teu Espírito Santo possa dirigir todos os nossos passos. Espírito Santo do Deus vivo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, faz uma obra poderosa, Senhor, obra que homem nenhum neste mundo pode fazer. Nós nos colocamos diante de Ti, para que o Senhor possa agir, Senhor, em nossas vidas, em nossos corações. Agir, Senhor Jesus Cristo, dentro do nosso ser. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa a Tua igreja. Abençoa os Seus filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Os irmãos vão passar com o pão. Os irmãos são batizados, que creem no Evangelho, em Cristo. Os irmãos é quem podem participar. Em nome de Jesus. Somos
O coração tem que ser livre para podermos alcançar de Deus também a sua graça. Em nome de Jesus, irmãos, nós vamos orar e depois vou ler um texto e vamos participar. Marcelo, ora aqui, irmão, em nome de Jesus. Abençoa o pão que o Senhor também partiu um dia. Amém, irmãos. Senhor nosso Deus, Deus de infinita graça, poder e majestade, abençoe seus filhos que vão participar deste momento tão sagrado, tão oportuno, Senhor. Abençoando, Senhor, o pão, a ceia de cada um. Em nome do Senhor Jesus, purificando a cada irmão, Senhor. E que tenhamos o comprometimento com o Senhor todos os dias. No nome santo e sagrado de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, irmão, a palavra vai nos ensinar e dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei. Isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Os irmãos podem participar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo seu corpo. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Jesus, nosso Deus. Sim, de joelhos estou contemplando nascer do sol, Senhor, tem pena de mim. Glória a Jesus. Ora o teu nome, Senhor. De
expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações, e enche os nossos corações. Amém, irmãos? Fraco, fraco. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo pela vida dos irmãos. Esse é o poder do sangue do corpo de Cristo sobre nossas vidas. Amém, irmãos? O irmão Will estava falando, você está assistindo a falta dessa comunhão, né, irmão?
dessa alegria, desse fervor, então receba, né, irmão? Em nome de Jesus, vamos cantar um pouco mais, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Mas antes de participar, né, do cálice do Senhor, ao qual Ele levantou e abençoou, né, irmãos? E através dele nós somos santificados, né, irmãos? Justificados pela glória de Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, único Deus verdadeiro, a vida eterna. Colocamos neste momento, Senhor Jesus, nossas vidas diante da sua presença. Em nome de Jesus, colocamos, Senhor, esse cálice diante do Senhor. Esse cálice que é o Novo Testamento, Senhor, no teu sangue. Sangue que nos purifica e nos santifica dos nossos pecados. Sangue que nos torna justos diante do Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. E nos ajuda, Senhor, a honrar o teu sacrifício a cada dia. Mesmo falhos e pecadores, queremos continuar andando e caminhando, servindo ao Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar em todos os momentos. Abençoa cada um dos seus filhos que vão participar, Senhor Jesus Cristo. Abençoa poderosamente a vida dos seus filhos, Senhor Jesus Cristo. Derramando graça, poder e virtude. Dê graça a todos os irmãos que aqui estão. Os que vão participar, os que não vão. Que a sua graça esteja sobre todos, Senhor Jesus. Pois o Senhor nos ama. E o Senhor quer sobre nossas vidas o teu poder, o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A palavra diz assim, irmãos. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Os irmãos podem participar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Glória a Jesus. Obrigado, meu Senhor. Glória a Jesus Cristo, nosso Deus. Glória a Jesus. Quando houver maior perseverança na doutrina que Jesus deixou, quando houver sincera comunhão e entre nós houver maior amor, quando houver temor em cada alma, além dos sinais que vão surgir, a nossa igreja terá sido avivada e o mundo inteiro vai reagir. Oh, desperta, Senhor, essa igreja que compraste para ti, com teu puro e santo amor, realiza Em nome de Jesus. a começar Declara, irmãos. Sim, Espírito Santo. Começa essa obra poderosa em nossa vida. Obra que homem nenhum neste mundo pode fazer. Quando houver maior desprendimento Glória a Jesus. e em nós houver mais compaixão, e no momento que preciso for repartir os nossos bens com nosso irmão, quando houver
Espírito Santo. Começa essa obra poderosa em nossas vidas, Senhor. A obra, Senhor, que homem nenhum nesse mundo pode fazer. Mas o Senhor que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até aquele dia. Abençoa poderosamente a vida dos seus filhos, Senhor. Derrama da tua graça, do seu poder. Fortalece, Senhor, anima os seus filhos. Quebra as correntes, Senhor, as cadeias, os grilhões da morte, Senhor Jesus. Porque nós queremos te adorar, Senhor Jesus, em espírito e em verdade. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus, irmãos. Olha que bênção, irmão. Terminei faltando 2 minutos. Isso aí é para me alegrar ou não? Eu não entendi, não. Glória. Ah, meus irmãos.